deputado, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Te ouvir também sobre a impressão do senhor em relação a esses ataques terroristas de ontem em Brasília e trazendo aí a palavra do seu colega, o deputado Kim Kataguiri, que isso fortalece o PT, o governo Lula. O senhor concorda com isso? Primeiro, obrigado também pela oportunidade, aqui pela entrevista, pela conversa. Saudar todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento. O que aconteceu ontem em Brasília foi gravíssimo. Uma tentativa de golpe de Estado, de orientação fascista, organizações de extrema-direita. Nós não podemos utilizar falsa simetria. A turma que estava ontem invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e utilizando de instrumentos violentos para tal, eles vêm se organizando já há bastante tempo. Durante todo o governo do senhor Jair Bolsonaro, ele trabalhou exatamente um processo de articulação e de aglutinação dessa base fanática de extrema-direita, o que teve como consequência o que aconteceu no dia de ontem. Então, essas pessoas precisam ser devidamente responsabilizadas e aqueles que articularam durante todo esse tempo essa base fanática, essa base de extrema-direita de orientação fascista, repito, onde não pode ser utilizada uma falsa simetria, precisam de responsabilização concreta, a começar pelo senhor Jair Bolsonaro, que tem que voltar para o Brasil para responder pelos seus atos aqui em território nacional. O que aconteceu ontem em Brasília é consequência também dos atos do senhor Jair Bolsonaro e daqueles que deram articulação, sustentação a um governo de morte, que tentou o tempo inteiro estimular um processo de agressão de natureza fascista. Então, devido à gravidade de tudo que aconteceu, o pronunciamento dado por Lula, respondendo à sua pergunta, foi um pronunciamento firme, com uma medida concreta, com uma necessidade, evidentemente, de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Tem que se buscar responsabilização agora também do secretário de Segurança exonerado do Distrito Federal e do senhor Ibanez, porque o senhor Ibanez não é nenhum inocente. Quando ele nomeia como secretário de Segurança aquele que está saindo do Ministério de Justiça do governo de Jair Bolsonaro e não toma as medidas devidas para evitar o que aconteceu no dia de ontem, ele evidentemente é corresponsável. Então tem que identificar aqueles que ontem fizeram os ataques, evidentemente que tem, e eles têm que ser responsabilizados. Agora, tem que também identificar os financiadores, os estimuladores políticos que deram sustentação ao ataque que aconteceu no dia de ontem, a começar pelo senhor Jair Bolsonaro. Vamos lá, eu vou passar a palavra novamente para o deputado Glauber Braga, agradecendo a paciência dos dois que esperaram aqui gentilmente. Deputado, te pergunto sobre essas ações aí já tomadas pelo Congresso. Ouvimos há pouco o presidente em exercício do Senado, né, Vital do Rego, falando sobre as primeiras medidas. Primeiro, registrar uns pontos, inclusive, da fala do presidente em exercício do Senado. Ele diz que ligou para o governador do Distrito Federal, que tinha responsabilidade de estabelecer a segurança daquele espaço, e sequer foi atendido pelo governador do Distrito Federal. Lembremos que estamos falando do presidente em exercício do Senado, que não foi atendido pelo governador. Ele depois fala com o secretário, e que o secretário diz a ele: fique absolutamente tranquilo, porque não tem problema nenhum, todas as medidas estão sendo devidamente tomadas, adotadas. Quando é movimento de reivindicação de direitos por parte de trabalhadores, de professores, professoras, movimento de moradia, o senhor Ibanez vai com tudo. Agride, violenta, faz com que as pessoas tenham seus direitos básicos desrespeitados. Nesse caso em específico, está mais do que evidente que se trata de uma negligência ou, indo além, a partir do momento em que nomeou como secretário de Segurança o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, se trata de cumplicidade. Então ele tem que ser também devidamente responsabilizado. As medidas tomadas pelo Congresso Nacional, elas são acertadas, ou seja, tem que imediatamente convocar a sessão do Congresso. Isso já foi feito,
mas ela tem que ser realizada. Melhor que se realizasse no dia de hoje, chegando o presidente do Senado Federal ou o presidente em exercício, ele pode tocar a sessão para que a gente vote imediatamente o processo de intervenção no governo do Distrito Federal. E que essa responsabilização vá para além da área de segurança. Já houve o afastamento do governador do Distrito Federal por um período de 90 dias, mas que ele seja também devidamente responsabilizado. Para isso, inclusive, parlamentares do PSOL de alguns outros partidos, a nossa líder Samia Bonfim, deputado Fábio Félix, que é distrital aqui do Distrito Federal, parlamentar eleito mais votado, já inclusive estão protocolando o impeachment do senhor Ibanez, governador do Distrito Federal. Agora, tem que votar logo, ou seja, aquilo que foi o decreto, aquilo que foi a proposta encaminhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem que ser imediatamente votado pelo Congresso Nacional. Não tem por que esperar pelo dia de amanhã. Ah, não, mas vai ter alguns espaços na sala do Senado Federal que foram danificadas, ou no plenário, ou no próprio plenário da Câmara, se a sessão vier a ocorrer lá. É bom, inclusive, que as pessoas vejam tudo o que aconteceu, mas que a resposta seja imediata. A gente não precisa deixar para amanhã, porque é fundamental que o Congresso já se reúna no dia de hoje. Evidentemente, fazendo as perícias que são necessárias, mas já teve tempo suficientemente grande para fazer isso de ontem para hoje, principalmente hoje na parte da manhã. É gravíssimo aquilo também que o presidente em exercício do Senado Federal traz como novos elementos a partir dessa entrevista coletiva que ele acabou de dar. Tá certo. Deputado Kim, te ouvi também sobre isso e qual que deve ser a posição da direita brasileira, digo da direita democrática, não é? A partir desses atos, qual deve ser o comportamento, já que a maior parte da população brasileira é contra esses atos registrados ontem em Brasília, defende a democracia e se posiciona firmemente nesse sentido, não é? Como é que a direita pode se posicionar para que não seja confundida com essa ala radical? Primeiro, a direita tem que deixar muito claro que não se sente representada de nenhuma maneira por vândalos, por terroristas, por golpistas que queiram acabar com o Estado democrático de direito. Que a própria natureza do conservadorismo é conservar as instituições, é você respeitar as regras do jogo e mudar a realidade que você vive pelas próprias regras do jogo. Né? Qual que é a natureza do pensamento conservador? Olha, se sua casa tem problemas, vamos fazer reformas, mas não vamos colocar fogo na casa para tentar construir outra do zero, porque você pode trazer nessa nova casa, primeiro, durante o período em que você constrói essa nova casa, você fica desabrigado, e segundo, você pode incorrer nos mesmos erros estruturais que você incorreu na construção da primeira casa. Essa é a natureza basilar do pensamento do conservador e, mais do que isso, né? Esse tipo de atitude não prejudica, não faz oposição legítima ao governo Lula, pelo contrário, isso só beneficia o governo Lula. Antes desse tipo de ataque, né, à nossa democracia, nós tínhamos um governo que estava acuado de acusação, de nomeação de ministra ligada à milícia, nós tínhamos um governo que precisava prestar contas porque estava querendo criar um Ministério da Verdade. Agora é um governo que sai da defensiva e vai para a ofensiva. Né, justamente por causa desses ataques absolutamente baixos, antidemocráticos, vis que precisam ser punidos. Então a postura da direita precisa ser de repudiar veementemente, abertamente, claramente, né, todos esses atos, defender o império da lei, que também é um posicionamento direitista, que seja presos todos aqueles, sempre que houve manifestação com quebra-quebra por parte das esquerdas, né, a direita deixou um posicionamento muito claro de punir os vândalos. Dessa vez, você teve vandalismo, você teve um atentado contra o Estado Democrático de Direito, e a lei precisa ser aplicada exatamente da mesma maneira. Né? É assim que se defende uma direita republicana, é assim que se defende uma direita democrática, e a oposição ao governo Lula precisa se dar dentro do campo das instituições, precisa se dar no Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas, dentro do Parlamento, precisa se dar pelas vias institucionais e democráticas. Lula não venceu as eleições à toa. Lula venceu as eleições porque nós tivemos um presidente de direita, Jair Bolsonaro, que traiu os princípios de direita, que defendeu o golpe de Estado, que defendeu autoritarismo, que traiu, né, os seus valores e que traiu as suas promessas de campanha, e que agora sofreu essa derrota eleitoral, e com essa derrota eleitoral a direita precisa aprender a escolher melhor, né, quem vai lhe representar, seja no parlamento, seja no Palácio do Planalto, e passar um recado de que precisa haver um compromisso incontestável com a democracia e com o Estado de Direito.
Deputado Glauber, o senhor concorda com o deputado Kim, que falou sobre esse momento em que o governo Lula, que recém assumiu e tem essas denúncias feitas sobre a relação da ministra do Turismo com milícias do Rio de Janeiro, o senhor conhece bem o Rio de Janeiro, não é? E que esses atos acabaram fortalecendo o novo governo? Eu acho que o deputado Kim está misturando as coisas. Uma coisa é o trabalho da oposição no sentido de determinar aquilo que são problemas que existam no governo Lula, que está começando há 7 dias, e que exerçam o seu papel de maneira discursiva no plenário, ou que utilizem os instrumentos para fazer os questionamentos que consideram que devam ser feitos, né? No caso, por exemplo, da secretária, da atual ministra nomeada no governo Lula, eu não faço, do ponto de vista político, nenhuma defesa da ministra. Agora, me chama a atenção que a ministra não é do meu partido, a ministra é do partido do deputado Kim Kataguiri, né? Ou seja, é exatamente do partido dela que está no atual governo. Ela, eu não faço nenhuma defesa, eu não posso indicar aqui as relações que ela tem com o grupo X, Y ou Z, porque, de fato, eu não conheço profundamente essas relações, a não ser aquilo que foi divulgado publicamente pela imprensa. Agora, do ponto de vista político, ela está de um lado da rua e todo do outro, exatamente porque as posições políticas defendidas por ela são as piores possíveis, e, repito, são as posições políticas que fizeram com que ela, inclusive, esteja no partido do deputado Kim Kataguiri. Eu pergunto, inclusive, se o deputado Kim Kataguiri já solicitou ao Conselho de Ética do seu partido a responsabilização dessa que é uma militante, uma afiliada da sua própria organização. Ponto 2. Eu digo que ele mistura as coisas porque não é um evento como esse que faz com que o governo se fortaleça, tá certo? O governo tomou as medidas adequadas, necessárias, para fazer o enfrentamento a uma ação golpista. E tem que agir de maneira enérgica, de maneira firme, como foi o pronunciamento do presidente Lula. Ele está certo na forma como reagiu àquelas que foram ações de ataque ao futuro governo, agora já estabelecido, com uma semana, mas que já vem sendo tocadas pelo governo anterior, quando ele ainda era uma promessa, uma expectativa de governo, mesmo já tendo vencido as eleições na rua. Quando eu falo em futuro, é porque Bolsonaro vem gestando essas ações de natureza golpista há muito tempo. Ele ameaça o tempo inteiro com o chamado fechamento de regime, o que nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar, porque nós sabemos, entendemos, compreendemos o que é o caráter de natureza golpista e fascista do governo de Jair Bolsonaro. Não dá para esquecer também quais foram as organizações políticas que deram força, que gestaram o que foi depois o golpismo de Jair Bolsonaro. Não dá para esquecer, por exemplo, deputado Kim, que o senhor apoiou o deputado Jair Bolsonaro nas últimas eleições. E ele não começou a falar em golpe agora. Ele já fala em golpe há muito tempo. Ele já dizia nas últimas eleições que tinha que matar milhares de pessoas. Ele já tinha, no voto da primeira etapa do golpe que afastou Dilma Rousseff, dito de maneira bastante objetiva e homenageado o senhor Ustra, um torturador assassino da ditadura militar brasileira. Então, também, a direita liberal que se fantasia de centro não pode agora fingir que não sabia o que era Bolsonaro e que agora está estupefata com o que aconteceu. Foram também cúmplices e responsáveis pelas ações golpistas, já conhecendo quem era Jair Bolsonaro e o tipo de articulação que o seu governo fez. Então, vamos separar as coisas, porque o tempo inteiro o deputado Kim Kataguiri fica tentando estabelecer uma simetria entre ações da esquerda e ações golpistas de Bolsonaro. Uma coisa é movimento social que reivindica direito, que faz luta social e que, evidentemente, precisa ter os seus direitos respeitados num país tão desigual como é o caso do Brasil. Outra coisa muito diferente é uma articulação de natureza golpista de orientação fascista com elementos de extrema-direita devidamente orientados, infelizmente, por aquele que foi presidente da República do Brasil. Se dependesse da esquerda, ele nunca teria sido presidente da República no nosso país.
Passar a palavra para o deputado Kim. Mas foi justamente em razão da esquerda que Jair Bolsonaro foi presidente da República do país. Foi justamente porque, durante 13 anos de governo petista, né, você teve uma destruição da nossa economia, você teve autoritarismo também, né, vamos lembrar que o Lula não é nenhum democrata, né, o Lula caçou vício de jornalista, o Lula submeteu o parlamento ao executivo na base da propina, né, você teve incentivo também, né, você fala, não, mas uma coisa é movimento social. O movimento social também não pode fazer quebra-quebra, também não pode agir de maneira golpista e ilegítima, antidemocrática, né, como você teve, por exemplo, me vem agora à cabeça a época do governo Temer, né, esses ditos movimentos sociais, quebrando ministérios também por aí de maneira também absolutamente antidemocrática, né? E, mais uma vez, né, o Glauber parece ser incapaz de compreender, não só nesse debate, mas em diversos debates, o meu posicionamento de independência. Estar no mesmo partido, né, não significa que eu preciso passar pano para alguém, né? Diferente desse sentimento corporativista que muitas vezes você tem nas esquerdas, de que se o sujeito é da mesma ideologia, se o sujeito é do mesmo partido político, eu preciso passar pano, eu preciso defender a todo custo porque ele está no meu grupo. Não, eu não tenho esse sentimento, não. O sujeito fez algo errado, ele precisa pagar independentemente do partido político que esteja, independentemente do espectro político que esteja. E chamar também, né, o Movimento Brasil Livre de corresponsável, de cúmplice, né, do que houve agora em relação a esses atos terroristas, esses atos golpistas em Brasília, é ignorar todo o trabalho monumental de oposição que foi feito em relação ao governo de Jair Bolsonaro por parte do Movimento Brasil Livre, inclusive pagando um preço, né, muito caro por isso, né, inclusive dentro do seu próprio espectro político, mostrando que não tem compromisso com o erro, mostrando que tem independência e mostrando que tem compromisso com a democracia. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro para a gente não ter esse tipo de acusação leviana de que qualquer atuação do Movimento Brasil Livre tenha contribuído com atos antidemocráticos ou com atos terroristas, sendo que justamente pelo contrário, o que nós fizemos durante os últimos anos foi a denúncia em relação a todos esses atos por parte do presidente Jair Bolsonaro, independentemente do seu espectro político. Certo. O deputado Glauber Braga, o nosso tempo acabou. O senhor tem 1 minuto para fazer as considerações finais aí, repassando a palavra ao senhor, já que o senhor falou uma vez menos do que o seu colega aqui em Kataguiri. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade dessa conversa. O que aconteceu ontem em Brasília foi gravíssimo. As pessoas que participaram desse tipo de atividade têm que ser devidamente responsabilizadas. Nós não podemos aceitar uma tentativa de golpe, de orientação fascista. O senhor Jair Bolsonaro tem que voltar para o território nacional para ser responsabilizado aqui também. O governador do Distrito Federal tem que ser devidamente responsabilizado e aquelas forças que deram sustentação ao golpismo de Bolsonaro precisam ser devidamente identificadas e responsabilizadas. No imediato, aqueles que deram sustentação no curto prazo, mas do ponto de vista histórico, a gente não pode deixar de dizer e falar quem foram as organizações que flertaram, trabalharam e incentivaram uma postura golpista no nosso país. Concluir, deputado Kim Kataguiri. Para concluir, dizer que agradecer primeiro a Band, agradecer ao deputado Glauber aqui pelo debate, dizer que este deve ser o ambiente de um debate democrático, né, como num canal de televisão ou dentro de um parlamento, discordância dentro do âmbito da civilidade e que em nenhum espectro político deve ser aceito qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de terrorismo, qualquer tipo de ato antidemocrático, qualquer que seja o espectro político, seja o nome autodenominados movimentos sociais, sejam autodenominados patriotas, de nenhuma maneira esse tipo de autoritarismo, de quebra-quebra, de vandalismo, de golpismo deve ser aceito e todos os responsáveis precisam ser enviados para a cadeia. Obrigado aos dois, deputado Kim Kataguiri e deputado Glauber Braga pela entrevista. Uma ótima tarde aos dois. Agora, 2h45 pelo horário de Brasília. Senadores já recolheram 31 assinaturas